Vai, Dani. Cadê você? Ei, Wallace. O Wallace é o mais. O Wallace é o mais assíduo das lives. Wallace. Entra, Dani. Ah, Aninha. Lindeza, maravilhosa é você. Ei, Arthur. Débora, minha amiga. Ei, Nai, lindeza. Tá. Agora pede pra me Peraí. Solicita, Dani. Dani, você tem que solicitar. Isso aí, Indianara. Obrigada pela presença aí. E aí, amiga Yasmin, boa tarde. A Paola firme e forte, me ajudando com tudo. E amiga Yasmin, vulgo Poia. Ô, Dani, você tem que pedir, só fazer a solicitação. Ei, meu amor da minha vida, Felipe vulgo Love. Vou ficar famosa, Wallace. Ei, Ju. Dani, ô Dani, você tem que pedir pra. Você tem que solicitar pra eu te aceitar, Dani. Vai aparecer aí. Sai e entra de novo, Dani. Que aí vai aparecer a solicitação que você tem que me enviar. Mãe. Tá minha mãe. Peraí. A Juliana tá me mandando solicitação e a Dani nada. Não, Ju. Outro dia a gente conversa ao vivo. Hoje o foco não é esse. Aê! Peraí. Deu. Agora vai aparecer. Ei, irmã Luana Martins, minha irmã mulher que eu mais amo. Olha, vou te dizer, essas tecnologias. É. E Ó, você aí, viu que eu, Dani? que eu tô de batom, fiquei toda chique, né? Pra vir falar pra você. É. Você já é Dei uma linda, né? arrumada no black, ó. É isso mesmo. Obrigada. Aqui, ó, a responsabilidade, minha A sogra tá me Fran. vendo. Olha, minha mãe tá aqui, a Fran, nossa coordenadora. Muita gente. Ai, gente, que responsabilidade. É. Vamos lá. Gente, então essa é a Daniele Caetano. Ela aceitou vir fazer uma live comigo pelo meu projeto Me Faz Entender. E a gente vai falar sobre racismo na educação, com ênfase na educação infantil. A Dani já desenvolveu vários projetos étnicos antirracistas e um deles ela desenvolveu numa escola de educação infantil, um projeto lindo que eu pude presenciar de perto. Você caiu, E amiga. o quê? Você caiu. Te Ei, levantei Fran, a aqui. Fran. Ah, tá. Aí, enfim. Você pode se apresentar e fica melhor, Dani. Eu falei um pouquinho, aí você se apresenta, fala do seu currículo, que é bem extenso. Olha, então,
Eu sou mãe da Flora, uma menina de 5 anos, negra também. É, Estou trabalhando como professora, principalmente do núcleo de relações étnico-raciais, que eu faço parte, que assim, esse processo de. A gente trocou uma ideia hoje, né, Tatá? E algumas pessoas já se mobilizaram e sinalizaram algumas curiosidades. E algumas pessoas negras. E é importante dizer que, assim, é um processo, né? O racismo é algo tão entranhado que, às vezes, para o próprio negro é muito difícil esse lugar. Então, eu estava falando da Flora, com apenas 3 anos, ela me perguntou para mim, mãe, por que que meu cabelo nasce para cima e das minhas amigas para baixo? Isso foi um start, assim, para eu acordar e falar assim, nossa, eu tenho que sair desse lugar de tentar me embranquecer e buscar realmente, de fato, assumir essa negritude para eu poder criar uma menina forte, saudável, com coragem. Então, comecei nesse caminho de estudos assim das relações étnico-raciais. Fui procurar uma formação, fiz um curso de africanidade com a Tânia Aretusa lá na UFMG. Faço parte do núcleo de relações étnico-raciais, fiz uma pós nos estudos da África e africanidades. Então, e isso, na verdade, é um reflexo também da minha vida pessoal, né? Porque eu, na condição de mulher negra e mãe de uma menina negra, eu sinto na pele os efeitos do racismo. Então, assim, falar sobre meu currículo tá lá no folder. Acho que não precisa, não. Eu sou pedagoga, eu fiz gestão de negócio, toda essa salada é a Daniele, né? Que eu fui buscando vários caminhos dentro da minha vida que me deixasse que me desse alegria, né? E acho que, assim, nas relações étnico-raciais é onde eu me encontro, onde eu falo da minha vida pessoal, mas também para o outro, com olhar para o outro, e não só quando você começa a estudar direitos humanos, você passa a considerar todos os seres humanos da forma que eles são. Então, não dá para eu dizer que eu sou uma pessoa antirracista e ter discriminação em relação ao homossexual, sabe? Por exemplo, não dá para dizer que eu sou antirracista e ter atitudes machistas. E por aí vai. Então, você começa a mudar como pessoa, eu acho que é uma evolução, sabe? E é isso, assim, somos todos humanos, partimos desse princípio, porém, os direitos e os benefícios não são iguais para todos, pelo contrário. Então, para a gente falar de racismo, para as pessoas poderem entender, que eu achei muito bacana esse seu projeto, parabéns. Que é isso mesmo, eu acho que a gente tem que falar, fazer com que as pessoas entendam. Se não entendeu de um modo, vamos repetir e vamos falar do outro do modo mais simples possível, porque a ideia é que as pessoas entendam. Então, tem um jurista e professor. Tá? Não tô te ouvindo, só tô ouvindo sua boquinha mexer. Não, não tô te ouvindo. Fone. Melhorou? Aham, agora sim. O que que você falou? Desculpa. Que a Luciana colocou uma frase e é muito verdade. Quando seu olhar muda, tudo muda, né? E você falou uma coisa assim que eu achei muito interessante, que uma coisa sempre está relacionada à outra. Você não ser racista, automaticamente você olha pro... É a questão da empatia, né? Pro homossexual, as minorias mesmo. Tanto que um dos temas que eu vou trazer também aqui nesse projeto, com a psicóloga Ana Soares, a gente já está planejando, é sobre falar sobre empatia mesmo. Porque eu acho que, assim, isso é a base de tudo, né?
a empatia. Se todas as pessoas tivessem empatia, o mundo seria muito mais fácil, né? Se colocasse no Sim, lugar do outro, na dor do outro, né, Dani? Mas eu te interrompi, pode sim. continuar falando. Não, pode interromper mesmo, porque senão eu vou. Assim, a gente precisa perceber que dentro da sua fala, assim, minoria. Porém, negros, segundo o IBGE, é a formação de pardos e pretos formam o conjunto de negros. E nesse sentido, nós somos a maioria. Nós somos 56% da população brasileira. Só que, e aí eu estou te dando uma comprovação do racismo, quando a gente olha para os espaços onde o nível econômico ele é mais elevado, você vê uma presença reduzida de negros, quando há. Então, cadê essa maioria presente nos diversos espaços? Esse já é um reflexo do que a gente chama de racismo estrutural, que ele nega direitos, que ele oprime as pessoas, que ele coloca as pessoas negras em determinados lugares. Então a gente sai na rua e é muito evidente que até eu estou substituindo. Você começa a mudar até sua forma de escrever, Tatá. Eu coloco X, eu coloco arroba, porque eu não quero sustentar essa língua portuguesa tão machista, entendeu? Então você começa a agir, Né? você começa a agir de forma política, até na forma de escrever. E aí o que tem me incomodado muito, que a gente usa muito assim. Uma coisa que ficou boa, que ficou nítida, a gente coloca assim, tá claro, né? E aí eu venho refletindo muito sobre o claro. Eu quero tocar nessa questão também. Porque assim, Dani, eu até me equivoquei, né? Eu falei da questão da minoria e realmente eu aprendi até com você mesmo que os negros não são minoria, mas é uma coisa que está enraizada e que aí automaticamente a gente fala. Então, eu queria que você, se você pudesse, porque todos conhecem a palavra racismo e acham que sabem, né, o que é racismo mesmo. Então, eu queria que você definisse, porque muitas de nós, a gente acha que sabe, mas não sabemos mesmo. Por isso que o projeto Me Faz Entender. Eu quero aprender, sabe? Com Sim. erro. Então, assim, se você puder explicar melhor o que é Sim. assim, a definição do racismo mesmo. Sim, eu prefiro usar as palavras do Silvio Almeida, que é um jurista. Depois, quem quiser assim assistir, eu acho que vale muito a pena, ou então comprar o livro dele sobre racismo estrutural, que é pequenininho, onde ele explica o que é o racismo, porque igual você tinha me falado assim, você vai para falar de racismo, mas assim, é um mundo de temas. Então, mas ele coloca de uma forma bem interessante, ó, vou ler aqui para vocês. Consciente de que o racismo é a parte da estrutura social e por isso não necessita de intenção para se manifestar, por mais que calar-se diante do racismo não faça do indivíduo moral e ou juridicamente culpado ou responsável, certamente o silêncio o torna ética e politicamente responsável pela manutenção do racismo. A mudança da sociedade não se faz apenas com denúncias ou repúdio moral do racismo. Depende, antes de tudo, da tomada de posturas e da adoção de práticas antirracistas. Então, assim, fala-se muito hoje em dia em minha escola é antirracista, educação antirracista. E aí tá lá a pessoa colocando na escola, comemorando, né, em abril o mês do índio e em novembro o dia da consciência negra. Quando, na verdade, a gente está só sustentando e aumentando o estereótipo. Fica como uma coisa assim, pontual. E a questão da racialização no Brasil é algo estrutural, é algo que foi um projeto político de Estado.
Então, nós temos leis, nós temos toda uma história que conta isso para a gente. Então, assim, nós vivemos muito mais tempo, os negros, na condição de escravizados do que de liberdade. Nós tivemos mais de 300 anos de escravidão. E só há 132 anos nós estamos livres. Porém, essa liberdade foi feita de um modo assim. Você imagina, você foi lá retirado, sequestrado lá do seu lugar de origem, que foi o caso, o caso dos africanos, trazidos para o Brasil em condições subhumanas, onde muitos morriam nesse trajeto. Chegavam aqui, eram considerados como coisa, um processo de coisificação, onde foi dito que eles não tinham alma. Então, se eles não têm alma, eles não são seres humanos. Então, eu posso fazer o que eu quiser. E dentro disso, o negro foi colocado nessa situação de inferioridade. Então, quando a gente olha para o racismo e vê ele como um sistema, a gente entende que a gente está estabelecendo hierarquias, onde o branco é a norma e o negro é a exceção. Né? E a gente vê isso nas escolas como algo naturalizado. Então, trabalhar a temática étnico-racial é uma prática diária, porque as relações se estabelecem diariamente, né? Pode falar. Você quer me perguntar? A primeira pergunta seria qual que é eu acho que mais ou menos é o que você está falando mesmo. Qual que é o impacto do racismo nas escolas? Uma pessoa, né? Sempre antes de eu fazer as lives, eu faço uma pesquisa, né? De perguntas. E uma pessoa falou que o filho dela ele estudava numa escola razoavelmente assim, uma escola particular, e ele era o único negro da sala. E aí ele chegou em casa querendo se pintar. Olha a pureza da criança, né? E aí a mãe falou, não tem... você tem que, né, se aceitar. E ele falava assim, não, mas por que o Michael Jackson conseguiu? Passa a pomada que ele usou também, sabe? E a gente vê isso, gente, como que pode, assim, que a criança é tão pura e já passar por isso, né? Sim. Logo tão cedo. Assim, de forma alguma, né? Em qualquer fase da vida já é impactante. Agora, para uma criança, né? É muito doloroso. Sim. É cruel, né? É interessante sua fala, porque a gente se vê assim, na condição de negro, a gente tem até uma frase que fala assim, eu não sabia que eu era negra. Eu fui acusada de de ser negra. Eu não sabia que eu era. Gritaram-me negra. Então, é isso. Essa condição, esse julgamento, essa forma que o nosso cérebro, o nosso pensamento já está organizado e estruturado para ser racista. E aí eu estou falando para todos, porque brancos e não brancos, porque nós fomos criados dentro desse sistema, né? Tanto dentro das casas quanto nas escolas. E o que cabe para a gente, assim, para a gente evoluir, né, nessa condição humana, fazer esse trabalho estrutural mesmo de ver, olha, faz sentido por que será que falam-se tanto do cabelo? Porque no caso da menina, pega-se muito no cabelo, né? Falando do cabelo crespo, esse cabelo é duro. E isso afeta, assim, a criança
em três níveis, ou adulto que seja, né? No presente, no passado e no futuro. Porque quando a minha filha sofreu discriminação na escola dela, onde só tinham crianças brancas, você imagina, uma criança de 4 aninhos chegar com o cabelo com um penteado diferente, ser hostilizada por dois garotos brancos. É, e aí, assim, foi uma situação muito pesada para ela, sabe? E eu investi muito para fazer com que isso não entrasse dentro dela, dentro da autoestima dela, e que ela pudesse se reconstruir. Então, quando você fala dessa criança que se pintou, está dando um sinal claro que ele está em sofrimento. Em algum momento ali tem algo que não está indo bem e ele está chegando em casa e ele está sinalizando isso. Então é o caso dessa mãe mesmo, ir até a escola, tentar entender o que está acontecendo, porque, né, de fato, alguma coisa aconteceu que essa criança não está se aceitando, né? E aí, olhando para dentro da escola, qual seria o papel, né, do professor, da professora? O não silenciamento, porque o racismo ele opera no silêncio, né? Ainda mais porque o racismo é um crime, né, inafiançável, ele opera nas sutilezas, nos olhares, de forma muito. Uma linha tênue, assim, que desperta a dúvida. Nossa, será que a pessoa falou aquilo e foi algo racista? Será? É delicado, não é algo. Acontece, sim, de chamar de macaca e tal, que é a Cabelo bom e injúria, cabelo ruim. sim, que também é a injúria racial, né? Mas o racismo, de modo geral, no Brasil, ele se manifesta de forma sutil, sabe? Aquelas criançazinhas brincando só e excluindo aquela outra que é negra, ou então falando, brincando ali de salãozinho. Nossa, mas o cabelo dela não dá para pentear, então só ela que penteia. E por o educador, assim, né? Quando a criança tem uma professora branca, por exemplo, e chega uma menina, e aí essa fala da minha querida Mara Evaristo, e ela fala assim, e é uma coisa assim, que dá dimensão para a gente, da profundidade disso dentro de uma criança. A criança negra, uma menina, chega para uma professora branca com cabelo liso e fala assim: olha, professora, seu cabelo é lindo, maravilhoso, e fica admirando e apreciando aquele cabelo. As pessoas precisam ter consciência que aquela menina, ela está falando muito mais do que aquilo. Ela está dizendo que, nossa, eu queria tanto ter esse cabelo, eu queria tanto ter esse estereótipo. O meu estereótipo me condena. O meu estereótipo diz que eu sou menos. O meu estereótipo me coloca num lugar que eu não gosto de ficar. Então, eu gostaria muito de trocar, de ter esse cabelo que você tem. Então, assim, é importante a gente perceber essas sutilezas, porque é assim que o racismo ele opera aqui no Brasil. E assim, em uma das falas, né, das pessoas que assim eu pesquisei, uma pessoa me disse que assim, ela é negra, né? E aí o filho dela, ela colocou ela tem uma condição financeira boa, e aí ela colocou numa escola particular. E aí as pessoas em geral, não só os alunos, os professores, que não tinham conhecimento, achavam que ela era bolsista. Então, assim, aí você vê o preconceito velado mesmo, né, gente? Como não? Por quê, né? Um outro relato também que eu fiquei, assim, abismada, mas, assim, a gente já... Eu acho que quase todo mundo já deve ter ouvido alguma história parecida.
de a mãe ser clara, de a mãe ser negra, e aí ela casa com uma pessoa clara e tem um filho claro. E aí ela vai levar na escola e a pessoa acha que é a babá. Pensa, Exatamente, sim. É isso. O racismo ele opera dessa forma. O negro ele sempre tem um lugar, né? Se eu estou num restaurante ou numa loja assim, principalmente chique, eu vou ser atendente, né? Ninguém vai dizer que eu sou uma pessoa com uma questão social, né, que econômica, financeira, que eu tô ali para comprar como qualquer outra pessoa. Não, ele coloca você na sua caixinha. Essa estrutura mental que a gente precisa mudar. E aí isso serve para as outras questões também que a gente levantou aqui, né? E tentar pensar, se eu sou branco, eu tenho que reconhecer esse meu lugar de privilégio e entender como que eu posso ajudar nessa luta. Porque não adianta eu tentar me colocar no lugar da pessoa preta, que eu nunca vou alcançar essa dimensão. Só quem vive, e aí a Djamila vem trazendo esse lugar de fala, né? Só quem vive sabe dizer disso. É um olhar, é entrar numa loja e ser seguido, ter um monte de pessoas brancas no restaurante, você ser a única negra ou negro, sabe? Então, são sinais, são posturas, olhares muito sutis que vão dizer disso. E aqui no Brasil a gente tem uma reafirmação disso enquanto sociedade, que é assim, ó, uma pesquisa em 95 que foi feita no Datafolha mostrou que os brasileiros 89% dos brasileiros admitiam existir o racismo, mas 90% deles não se identificavam enquanto racistas. Então, onde que está o racismo? verdade. Quer dizer, e aí vem o Kabeleg Munanga, que é um antropólogo maravilhoso, que ele faz assim, ele fala exatamente assim: ecoa dentro de muitos brasileiros uma voz muito forte que grita: não somos racistas, os racistas são os outros. Outros quem? É uma vergonha de dizer que é racista, mas na verdade a pessoa é. Então, esse mito também da democracia racial, que é de dizer que aqui no Brasil convivemos de uma forma pacífica e que todo esse processo, desde o período de escravização, foi aceito, não é verdade, né? A gente tem as histórias dos quilombos, principalmente o quilombo dos Palmares, para mostrar essa resistência, essa força, que o negro sempre esteve na luta, sempre esteve procurando sair dessa condição. E nunca aceitamos isso, né? Então, o que eu diria, assim, né, para a pessoa que quer começar nesse movimento antirracista? Primeiro, reconhecer que é racista. Porque é aquela questão da psicologia, né? Primeiro passo para você se tratar é você reconhecer a sua doença. É você tocar na ferida. Porque Isso. dói primeiro, né? Exato. Aí a gente reconhece e depois a gente vai evoluindo, né? Sim. Ô, Dani, E não tratar isso como um tabu, principalmente nas escolas. Porque eu fico pensando assim, fala-se assim às vezes: nossa, não vamos falar desse tema aqui na escola. Na família também não é falado. A criança, o mundo dela geralmente é só esses dois universos: ou a família ou a escola. Se nenhum dos dois trata disso, eu estou só dando condições desse racismo se reproduzir, ou de qualquer outro tema. As situações da vida, elas têm que ser colocadas, claro que de acordo com cada faixa etária, mas tem que ter um trabalho sim, porque as coisas estão no mundo e as crianças estão vendo, elas estão absorvendo,
né? Me perguntam muito assim, no caso de uma criança branca, como que ela vai se tornar um racista? A criança levanta, a mamãe põe lá no carro, põe na cadeirinha, a criança está observando tudo que acontece na rua até chegar na escola. Aí ela passa ali perto de um sinal, tem uma pessoa caída na rua, um morador de rua. Qual é a cor dele? Negro. Aí a mãe anda mais um pouco, vê uma pessoa varrendo a rua. Qual é a cor dele ou dela? Preto. Chega na escola, tem lá a merendeira, a cozinheira. Qual a cor dessas pessoas? Pretas. Como é que você quer que a criança não seja racista? Ô, Dani, essa questão que eu lembro que eu te mandei um vídeo na época daquele ator Babu que participou do Big Brother, ele relatando a questão do falar negro e preto, que ele falava se referia aos preto, porque negro. Você lembra disso? Então, né? Big Brother é uma coisa que. Mas eu vi algumas coisas. Não, mas é a fala dele. Eu sei, ele agiu teve uma postura bacana ali, né? Mas, assim, entre nós, pretos e pretas, eu acho que a gente chama, ó, pretinha, e aí, pretinha, a gente brinca. Porque é a cor que tá lá também colocada no IBGE, né? São 5. Pardo, preto, indígena, amarelo e pardo, preto, porque indígena, eu lembro que você, amarelo. nas formações que você deu pra gente, né, como professoras, você citou várias palavras assim que eu até tirei do E meu branco, vocabulário. gente. E branco. Eu tô aqui. Como assim eu esqueci? Pardo, preto, amarelo, indígena e branco. São 5. Desculpa, e aí, Dani, fala. Na formação que você deu pra gente, você citou a questão das palavras que estão enraizadas também. E aí eu queria que você citasse, porque muita gente que está assistindo essa live talvez não saiba. Eu tirei muitas palavras do meu vocabulário, sabe? A questão do criado mudo. Você pode citar um pouquinho mais disso? Sim, a gente vai percebendo durante. Por exemplo, eu estava te falando, acho que eu nem concluí, dessa questão do claro. Ah, é claro, é claro, é claro. Não, vamos escurecer esse negócio. Então, estou substituindo, claro. Às vezes eu falo escurecer para a pessoa perceber que o racismo está até na nossa fala, em palavras-chave, assim. E agora eu substituí, claro, por evidente. Está evidente. Mas são muitas palavras. O exemplo que você deu do criado mudo é uma delas. Eu enquanto negra, não sabia. Uma coisa que eu descobri há pouco tempo é CC. Não falam assim, nossa, a pessoa tá com CC, que tá com sovaco fedido. Você sabe o que quer dizer? Cheiro de crioulo. Mentira. Você tá brincando, Dani, isso eu não sabia, não. Cheiro de crioulo. Então, tem muitas... uma reflexão constante, sabe? Eu acho que quando a gente se engaja, né, nessa condição humana, não vou nem dizer só da luta antirracista, sabe? Eu acho que são todos os seres humanos que estão em sofrimento porque eu não aceito a condição dele. Vê se faz sentido. O que eu tenho a ver com a vida sexual do outro? Então, o que eu tenho a ver com... Sabe? A gente tem que tentar entender assim... Deus deu uma vida para cada um, né? E eu tenho que viver a minha dentro da minha verdade, dentro da minha condição. Eu não posso julgar o outro a todo tempo. Isso é muito sofrido. Você vê a Flora, e tanto, a Flora é só mais uma entre várias crianças. Quer dizer, aconteceu com a minha mãe, aconteceu comigo e aconteceu com a minha filha. Eu trabalho intensamente para que não aconteça com a minha neta ou meu neto.
Sabe, até quando? Construir, né? E as pessoas morrem por isso. O racismo mata. Você vê os homens negros a cada 23 minutos. Esqueci agora o. Bom, enfim, a cada minuto ou a cada tanto, hora, não sei, 23 homens negros são mortos. Acho que é a cada 23 minutos. Então, assim, a gente tem. Isso é fato. Não, né? Assim, já, eu acho que não cabe mais a dúvida: será que tem o racismo? Será? E é um fato, é algo dado, posto. A gente tem números hoje em relação a isso. Então, aqui, quem chegou? Ei, meu amor! Não, mamãe não quer não, obrigada, tá bom? Nada. Lindeza. A Flora. Quer que eu abraço? Não, obrigada. Ai, meu Deus. Deixa Mamãe eu tá ver, falando ela tá aqui, tá bom? aparecendo. Você já viu na televisão como é que Ei, esse animal? Flora! Aqui, ó, a mamãe tá falando, olha lá. Ei, princesa! Tudo bem? Não tô vendo! Então, Ô, Dani, oi. então, como a gente, assim, o tema, o foco é em ênfase na Que a gente sobre nem o seu chegou. projeto. Então, assim, eu acho que pelas crianças, a gente pode começar, assim, posso dizer que, assim, de maneira lenta, né? Mas a gente pode começar a desconstruir, né? Sim. A Sim. escola. A escola tem um papel muito importante. O projeto que você fez, lindamente. Nós fizemos. Nós Eu sou a você pessoa conduziu. empolgada, sou a pessoa empolgada com isso, mas todo mundo trabalhou, assim, Você foi lindo. conduziu. Ano de 2019 foi, assim, um ano muito especial na minha vida, porque era muita formação, a gente participou de muitos encontros, assim, e até esse ano a gente está colhendo frutos que a EMEI recebeu o selo de excelência, né, BH Sem Racismo, e era um trabalho que aí é o trabalho da direção, que já estava lá na escola, e aí aquela trazendo. Recebeu o selo de excelência, a nossa escola. E a gente tem que fazer jus, né, por ele. Trabalhar dentro dessa proposta mesmo de mudança, de ampliação de olhar, não buscar reproduzir temáticas eurocêntricas, porque isso não ajuda a construir. Por quê? A gente fez um levantamento, 66% das nossas crianças lá no EMEI são negras, né? Pretos ou pardos. E aí a gente percebe que esse levantamento foi importante, mas não é só porque eu tenho muito negro na escola que eu vou falar sobre isso. Eu tenho que falar mesmo, e principalmente nos espaços que tem crianças brancas, para que essas famílias brancas saibam do trabalho do negro nesse país. Fomos nós, né, os nossos antecessores, assim, que com muita força, muita luta, com trabalho de graça forçado, construímos esse país. Então, as crianças brancas devem ter orgulho dessa história. E as crianças negras se sentir empoderadas. Porque a gente está falando de uma África onde tinha reis, rainhas, saberes construídos. Não era aquela visão eurocêntrica que coloca o negro como somente uma pessoa, não era pessoa, porque o processo era uma coisa que serve como força de trabalho, né? E hoje a gente vem lutando cada vez mais por isso, de mostrar que para além dos esportes, de dança e tudo mais, a gente também tem intelecto e está colocando esse intelecto à disposição. Aí você vê aí grandes nomes, Conceição Evaristo, a Mara Evaristo, você vê o Silvio Almeida, Djamila, todo mundo está se unindo para
pensar numa transformação real, porque isso tem que acabar uma hora, né? E tornar essas relações mais humanas, mais saudáveis para todo mundo. Por que a minha filha tem que ser violentada? Que é uma violência. Né? Quando a gente olha para uma criança, às vezes quando uma criança rouba uma coisa da outra, tanto na escola quanto no ambiente familiar, a gente leva isso e entende isso com muita seriedade, né? Nossa, ele roubou, ela roubou, meu Deus, tem que fazer alguma coisa, porque, né, isso é muito sério e tal. Desvio de caráter, né? A pessoa fica muito... Porém, quando essa criança, ela discrimina uma outra criança, não tem o mesmo peso. Mas percebe que os dois são crimes. Os dois, tanto roubar quanto discriminar o outro. Racismo é crime, né? Então, não é dado danos emocionais para criança, gente, né? Exatamente. Pensa. E a gente, enquanto educadora, a gente tem que ficar muito atento, né? Porque a gente está nesse papel de proteção das crianças, né? Então, assim, de proteção e de levar conhecimentos, de propiciar aqueles momentos que as crianças possam ampliar sua visão de mundo e não estreitar sua visão de mundo, sabe? Porque quando eu amplio, eu consigo ver o outro. Eu consigo aceitar as diferenças, porque a diferença para mim é algo normal. E muito interessante que tem uma autora, Marluce Paraíso, da UFMG, que ela traz assim para a gente: diferença motor da vida. É um texto maravilhoso, que ela explica assim: a condição mais certa do ser humano é que somos todos diferentes. Se a gente olhasse para a diferença como algo posto, dado, a gente não iria ter esse estranhamento ao olhar as pessoas que a gente julga diferente. Porque só é diferente a partir do momento que eu tenho um padrão. Aí eu tenho um padrão, então aquilo é diferente. Mas se eu não tenho um padrão, se eu tenho uma visão ampla, aberta, uma visão clara, evidente de mundo, eu consigo olhar para o outro na sua totalidade e não de forma a discriminar ou de colocar naquele lugar de sofrimento, porque é só isso, né? É isso que causa, né? Um sofrimento. É verdade, essa outra fala, a Luciana, nossa diretora, ela está falando muitas falas pertinentes. Eu não estou dando, eu ainda não sou tão dinâmica assim, eu não consigo ler Ela tá falando muita coisa pertinente mesmo. Muita gente está falando, muita gente, mas eu achei muito bacana. Que ela fala que ninguém nasce racista, né? Aprende-se no convívio com o outro, no silêncio, né? Sim. E é verdade, gente. Sim. A Luciana, ela é porreta também. Então, eu vinha com umas coisas. Boas mãos. Eu vinha com umas coisas e falava, vamos fazer, vamos. A Ruth também. Então, assim, é importante que a direção das escolas tenham essa noção, essa urgência em tratar, né, da temática, em um trabalho denso em relação à temática étnico-racial. Porque, né, às vezes eu sinto os olhares assim, nossa, já vem essa menina falar de negro. Mas não é, gente. Eu estou falando da condição humana. Eu, na verdade, sou muito mais ampla do que isso. Mas eu penso que como isso me toca diretamente... e faz muito sentido na minha vida, então eu assim, me sinto muito à vontade para falar sobre isso, mas são vários outros aspectos que a gente tem que considerar. Então, racismo, tem mais alguma dúvida? Porque não, aí precisa para a gente falar das práticas, senão... Eu ficaria aqui horas. Porque... Não, eu também, mas você quer saber das práticas também, não quer que você falou? Isso, eu faço questão de você falar das práticas que você fez, que as pessoas vão ficar encantadas. Assim, eu fiz, não, nós fizemos,
todos nós juntos. fizemos. Isso. A Então, como que você teve tato, né, enfim. não fui eu sozinha, porque como tudo começou, primeiro assim, explicar esse nome grandão, né, aqui, que é a Educação das Relações Étnico-Raciais. Essa temática busca garantir que a educação supere o racismo. Essa é o objetivo das relações étnico-raciais. Então, para isso que a gente trabalha. Dentro da instituição que a gente trabalha, como eu já tinha te falado, a direção da escola já vinha num trabalho em relação à diversidade. E aí, ano passado, a gente aprofundou mais dentro da temática das relações étnico-raciais como forma de implantar a Lei 10.639. Porque muitos pais, às vezes, educador tem que saber, mas assim, às vezes muitos pais não sabem, famílias, assim, que é obrigatório o ensino da história da África, do povo africano, afro-brasileiro e indígena. Então, isso faz parte do currículo, tem que estar na escola. E aí é só mais uma notícia que reforça para a gente o racismo. Porque se não houvesse racismo, não haveria essa obrigatoriedade. Não haveria uma lei obrigando as pessoas a tocarem nesse tema, a colocar a história da África como realmente ela se deu, né? A importância, né, do povo africano. E indígena, né, com certeza. Então, a gente, e muito incentivado assim por uma ideia da direção, que foi assim, vamos entender aqui, a gente sabe que existe racismo, isso está posto para a gente. Porém, dentro desse grande agrupamento, que são mais ou menos 30 professoras, a gente acha que isso precisa ser reforçado. Será que todo mundo tem certeza disso? Então, nós passamos por um processo de pesquisa e observação das crianças em relação a bonecas. A gente observou como que essas crianças se comportam com uma boneca branca e como que elas se comportam com uma boneca negra. Ô, Dani, Oi. só puxando um parêntese aqui, que a Luana Martins, ela também é pedagoga. Sim. E ela falou uma frase que a educação supere o racismo. Que assim seja, né? Mas Sim. pode continuar contando das bonecas. E aí a gente, no resumo, assim, geral, o que a gente constatou é que as crianças atribuíam o que é positivo à boneca branca e o que é negativo à boneca negra. Isso já não era uma novidade para a gente, mas a gente precisava disso para começar uma conversa mais profunda dentro da escola. E aí a gente começou numa formação onde a gente levou esse conhecimento, né, para todo o agrupamento, inclusive os funcionários da EMEI. E aí, a partir disso, a gente teve esse momento de sensibilização desse grupo, dessa comunidade escolar, e aí a gente começou a trabalhar em alguns eixos, né? A gente bebeu muito da questão da literatura, a gente usou a literatura como um braço forte dentro da instituição. A gente dividiu em 3 eixos de trabalho. O primeiro eixo era as ações institucionais voltadas para a temática étnico-racial, onde assim, toda a escola trabalhava naquela mesma perspectiva, só que, claro, cada um fazendo do modo que enxergava que era o melhor. Mas a gente deu esse norte. Depois tinha a questão da formação do corpo docente. E, em terceiro, as aulas específicas da temática étnico-racial que eu dava.
E foi um ano muito rico, assim, de trabalho intenso, mas assim, nossa, foi bom demais. E aí, a gente, no primeiro semestre, nós usamos o livro Bruno e a Galinha da Angola, que é um livro cheio de simbologias e conta muito dessa questão da vivência africana, que é a utilização dos panos para contar a história, que são panos onde você pode colocar elementos ali e com isso contar uma história. É uma outra forma, porque a cultura africana, ela usa muita oralidade. Né? A gente fez a exposição, né? Nossa, foi riquíssimo. Foi muito trabalho, mas foi muito bom, muito. E no segundo semestre nós trabalhamos com o livro da Betina. Da Betina. E aí culminou com a ida da Betina na escola. E assim, foi maravilhoso, porque as crianças falavam, nossa, a Betina saiu do livro e veio para cá. E assim, não foi só a ida da Betina. Antes nós fizemos um salãozinho onde todas as crianças da EMEI fizemos um movimento. Que ela fez o chá das avós, né? O pessoal Isso! Sim, foi. Incrível, né, Sueli? Essa ideia que vocês tiveram. Sueli, Júnia, quem mais? Maria, Silvana Galvão. Lauriene. Foi incrível. Foi ótimo. Assim, eu gosto muito de uma frase da Angela Davis, que ela fala assim, quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. E é verdade, porque a gente vem... É algo nosso, que é sentido na pele, a gente vive isso. Então, a gente leva com uma força mesmo, assim, para a coisa fluir. E foi muito lindo a gente ver toda a escola trabalhando na mesma perspectiva, sabe? Nesse segundo semestre, onde as crianças foram... a gente penteou, fizemos tranças, a gente... algumas professoras me sinalizavam, olha, aquela criança ali não tem autoestima muito boa por conta do cabelo, a família não liga muito e tal, que não sei o quê. E aí você via assim a felicidade da frente, assim, no rostinho estampado da criança. Aí só aquilo ali já, para mim, porque é isso, né? A gente sabe que com o nosso trabalho a gente não vai mudar o mundo. Eu tenho plena consciência disso. Porém, se 1, 2 mudarem, para mim já valeu, entendeu? Já valeu. Professor é assim, né? Frase, sonhador. É aquela frase da sustentabilidade. Agindo localmente, pensando globalmente. A gente tem que fazer a nossa parte. Sim. Eu esqueci de citar também a Adriana Lima, também ela participou do chá, né? Ela era do berçário. E a Luciana tá falando do Dia da Beleza, que foi incrível também. Sim, nossa, então, foi esse dia que eu tô falando, que a gente arrumou e depois a gente colocou até músicas empoderadas. Meu cabelo. Amei. Sim, a Luciana e Ruth também entraram na dança, fizeram. Então, assim, isso tudo a gente estava tratando da estética. Dessa estética negra que é muito própria, né? Eu, por anos, relaxava meu cabelo. Durante muito tempo eu alisei, porque eu venho do ambiente empresarial, né? Então, assim, você não imagina uma pessoa... Hoje tá até mais aceito, mas na época que eu estava, não era. Se eu chegasse numa entrevista com cabelo assim... Então, assim, eu passei muito tempo alisando meu cabelo e aí depois eu fazia relaxamento, mas mesmo assim ele ficava para baixo. Agora é o meu cabelo de verdade, que ele fica para cima, igual minha filha falou, sabe? Aquilo ali foi E aí eu comecei a mudar e fazer esse meu percurso, esse meu processo de me tornar negra, de me empoderar, de falar assim, eu preciso criar uma menina negra nesse país racista, machista, e como que eu faço isso, sabe? E aí eu comecei a estudar
igual uma louca, e comecei a também buscar isso dentro do trabalho, né? E eu acho que assim, foi algo muito rico e assim, eu espero contribuir de verdade para a vida de muitas crianças negras e não negras, porque Já esse assunto é para contribuiu, já está todos. contribuindo. Nós, né? Todos nós estávamos ali juntos. Isso foi muito lindo. E aí eu te falei de 3 eixos. Então teve esse eixo que foram as ações institucionais, onde a instituição colocava como projeto institucional esse trabalho, né? Então teve a primeira literatura indicada a Bruno Galinha da Angola, depois a segunda Betina, e tinham vários desdobramentos. Depois nós fizemos. Depois não, foi tudo junto. Nisso a gente estava formando o corpo docente e os funcionários. Então, nós fizemos parceria com a UFMG, fizemos parceria com a Mário Varisco, Cláudio, Tânia. Gente, que figura! Gente, maravilhoso, né? Ele fez a gente dançar, tocar. Nossa, aquela experiência ali para mim foi assim uma das melhores, assim, foi muito marcante para mim aquele dia, todo mundo tocando os instrumentos. Alegre, feliz, não é? Isso, e ele mostrando que as crianças podem utilizar, ele falou assim, isso daqui eu achei no chão, ele pegava tipo assim, isso daqui eu achei um pedaço de ferro. Dá para construir música, ritmo, e aí a gente foi se empolgando, tem até vídeos, né? Assim, eu achei incrível. Ele falando que a criança, para brincar, a gente estava até estudando, né, sobre o brincar, que a criança, para brincar, ela não precisa de tantos recursos, né? E aí sim. o Cláudio, ele deu uma aula pra gente. Sim, ele deu aula de música, brincadeiras. A gente ia começar nessa questão da construção de instrumentos, e até de falar da estética negra, né? Porque ele levou alguns livros, mostrou pra gente como que em vários lugares da África, assim, as africanas usam seus cabelos, a questão do cabelo como representatividade, né? De dizer assim... Oi? A Adriana, ela teve 4 filhos homens e ela é professora também da CEMEI de Uberaba, porque ela é CEMEI. E aí ela falou que está amando ter que cuidar dos pequenos, aprendendo a fazer trança, porque ela só teve filho homem, né? Como é maravilhoso saber o reconhecimento da beleza negra, lindas. E os filhos dela todos são negros, porque ela é casada com negro. Ela é minha tia branca casada com negro. Pois Ela é incrível. E ela é professora também. E ela é apaixonada pelo que ela Pois faz. É um outro desafio, né? Porque ela, na condição de mulher branca, criar 4, que você falou, meninos negros? 4 negros. Algo que desafia. 2 são meus afilhados. Você acredita? Meus xodós. Juninho e Arthur. Arthur tá aí, ó. O Tutucaé, tá vendo? Eu não tô. A letra tá pequenininha, eu tô sem óculos e tá no celular. Ele tá cursando psicologia. Ele é demais. Muito bem, muito ele bem. Tá falando que a live só pode 1 hora, então será que vai cortar? Já deu? Não sei. Já deu? Eu não sei, não tá aparecendo pra mim. Segundos restantes, termina, finaliza. Meu Deus! Então, assim, eu queria deixar 2 indicações para as pessoas que quiserem entender mais sobre a questão do racismo. Eu li esse livro aqui da Djamila, eu achei maravilhoso, então eu recomendo. Tá tudo muito bem resumido aqui. Mas vai ficar gravado. Tá? Então, Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Excelente. E para os professores do Silêncio do Lar, o Silêncio Escolar, da Eliane Cavalheiro. Maravilhoso. Ótimo. Eu já vivi um